Futebol no Mundo no ar para mostrar que a seleção chega, se instala e começa a preparação para mais 2 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2010. E para o Morumbi também com o mesmo objetivo de vencer a partida. Outra morte choca a Itália e provoca a movimentação de todos os órgãos do governo para controlar a violência dentro e fora dos campos de jogo. Barcelona perde e deixa Real Madrid escapar na classificação da Liga das Estrelas. Diego brilha e Werder Bremen já é o pesadelo do Bayern no caminho do título da Bundesliga. O Futebol no Mundo já está aqui para trazer o resumo do que aconteceu e como estão os principais campeonatos nacionais pelo mundo da bola. A disputa do título, os artilheiros, os grandes lances, os jogaços. Mas antes, vamos falar da seleção mais temida do mundo, novamente reunida. A seleção brasileira já está reunida, já pensa nos peruanos e até já treinou nesta terça-feira em Teresópolis. Dunga e Kaká foram os personagens nas entrevistas coletivas. Ô Dunga, qual é o tipo de dificuldade que a seleção brasileira pode ter contra o Peru lá em Lima, que, segundo informações, será uma seleção muito ofensiva contra o Brasil? Essa é uma característica da equipe do Peru de jogar, né? Como eu falei outras vezes, a seleção se prepara para jogar contra o Brasil, tem uma motivação especial, todos os jogadores querem jogar contra a seleção brasileira, tem que aproveitar o fator de jogar em casa, o Peru ainda não venceu, então tudo isso vai dificultar a seleção brasileira, né? Eu acredito que é maior a motivação de jogar contra o Brasil e a gente tem que conseguir superar isso. Se por hipótese o Ronaldinho Gaúcho não puder participar dos primeiros treinamentos importantes, táticos, você tem hoje um jogador, pelo menos com as semelhanças, com as características semelhantes ao do Ronaldinho Gaúcho para colocar no lugar dele e não afetar o sistema tático? Quem é esse jogador que tem as características mais próximas do Ronaldinho Gaúcho? Eu confio no nosso departamento médico, não é a primeira vez que os jogadores se apresentam com uma determinada lesão e são curados em termos normais, né? Então a gente vai esperar aí amanhã, depois de amanhã, para ver como o Ronaldinho se comporta. Agora o Ronaldinho é um jogador, cada um tem a sua característica de jogar, a sua forma de jogar. E é lógico, se tiver que colocar outro jogador, vai ter uma outra característica, uma outra forma de jogar e a gente tem que adaptar o grupo a isso. Então, a gente vai até Lima com certeza para ganhar, porque a seleção brasileira vai sempre para ganhar. Então as últimas eliminatórias nós empatamos 1-1 com eles e claro que a gente vai lá para tentar ganhar e terminar esse ano com 10 pontos somando esses 6. Então vai ser um jogo muito difícil, a gente vai estudar direitinho o time do Peru para que a gente possa não ser surpreendido de nenhuma maneira. E contra o Uruguai, não encontrar só a torcida de São Paulo, mas mais uma vez encontrar a torcida brasileira, porque a gente que joga fora do Brasil vive um pouco essa distância. Hoje, pela grande maioria atua fora, pelos problemas que tem entre as confederações e a FIFA, grande maioria dos jogos da seleção é fora do país, então é uma grande alegria para o jogador poder voltar e jogar no seu país com toda a torcida. E vale o lembrete, toda a preparação da seleção brasileira em Teresópolis e depois a partida contra o Peru em Lima no próximo domingo às 7h10 da noite. Você vai poder acompanhar aqui na ESPN Brasil ao vivo. Assim como no Brasil, na Argentina, o futebol agora é o da seleção nacional, nas eliminatórias do próximo final de semana. Mas antes da parada, o torneio Apertura mostrou que o líder Lanús continua firme. Mostrando maturidade, o Lanús foi a Rosário e goleou o Central, com gols de Blanco, Riboneto, Sandy e Valeri. 4-1 resultado final. O Lanús está muito próximo de conquistar o primeiro título nacional da sua história. O Boca Juniors recebeu o Vélez Sarsfield e também goleou, só que por 4-0. Martim Palermo marcou os 2 primeiros. Palácio fez o terceiro e Gonçalves fez o quarto. Restam 3 rodadas para o fim do torneio Apertura e a tabela reserva o confronto entre líder e vice-líder para a penúltima rodada. O Lanús, sensação da temporada, mantém os 3 pontos de vantagem sobre o Boca. Outra surpresa, o Tigre segue em terceiro. O Independiente perdeu para o Estudiantes na última rodada por 2-1, mas Germán Denis marcou o seu e segue artilheiro do torneio, agora com 17 gols.
Olá, fã de esportes, amigos do futebol no mundo, meu amigo Everaldo Marques. Estou aqui para lembrar que a camisa pendurada no varal desta semana é essa daqui do goleiro do Benfica, do Kim. E para concorrer a ela, acesse o nosso site e responda a seguinte pergunta: quem é o melhor goleiro português, o Ricardo ou o Kim, e por quê? Na próxima sexta-feira, o Paulo Andrade estará aí para anunciar o nome do vencedor. Eu estarei por aí, em Pequim, talvez. Participe. E quem levou a camisa do goleiro Cacilhas do Real Madrid foi a Renata Clutsinei Borges, de Araraquara, interior de São Paulo. Você vai receber essa bela camisa em casa. Agora, Everaldo, o Paulo Andrade fez umas brincadeiras meio estranhas no programa da sexta-feira, uma comparação entre o meu nome e o goleiro do Fenerbahçe, para valer uma camisa da ESPN. Então diz aí qual é a melhor frase e quem levou essa camisa. Pois é, Alex, alguns assinantes tentaram acertar. O Flávio da Silva Xavier de Macaé apostou no Volcan Babacan, dizendo que você é um sujeito babacana. Aposta também do Alberto Neves de São Paulo. Mas quem acertou, o goleiro titular, é o Volcan Demirel. O Thiago Gomes Eirão de Brasília, no Distrito Federal, disse que o Volcan é um vulcão de loucuras igual o Alex Tseng, a metralhadora chinesa da ESPN Brasil. Thiago, você vai receber a camisa da ESPN aí na sua casa. Parabéns. Na Liga das Estrelas, o Barcelona tropeçou e se descolou dos líderes. Agora só o Villarreal segue na perseguição ao Real Madrid. E haja fôlego para perseguir o Real Madrid do desconcertante Robinho. Mas o show do brasileiro na vitória contra o Mallorca é assunto para daqui a pouco. Quem é assunto na Espanha agora é o Villarreal. O submarino amarelo emergiu neste campeonato e continua acima de poderosos como o Barcelona, Valência e o Sevilha, a vítima da vez. Jogando no El Madrigal, o Villarreal abriu o placar com o mexicano Guillermo Franco, no levantamento de Marcos Senna. Ainda no primeiro tempo, Luiz Fabiano deixou tudo mais fácil para o marinense Canutê. Tudo igual. A expulsão do brasileiro Dani Alves no finalzinho da etapa não impediu que o Sevilha tomasse a frente no placar. No início do segundo tempo, o oportunista Luiz Fabiano fez o 8º gol dele no campeonato. Mas aos 22 minutos, em outra bola alçada na área por Marcos Senna, outro gol de Guillermo Franco, também de cabeça. No finalzinho, o Villarreal teve este pênalti anotado pelo árbitro Carlos Velasco. O chileno Matias Fernandes cobrou e definiu. Villarreal 3, Sevilha 2. E o Getafe mostrou que realmente tem aptidão para ser a pedra no sapato azul-grená nesta temporada. Bateu os poderosos catalães em casa por 2-0. Manu abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho e Messi foram substituídos, mas o Barça não conseguiu o gol de empate e ainda sofreu o segundo no finalzinho, de Albin. Final, Getafe 2, Barcelona 0. O Real Madrid chegou aos 28 pontos, apenas um de vantagem sobre o Villarreal. O Barcelona ficou para trás e foi alcançado pelo Valência. O espanhol mantém a ascensão e já aparece em quinto. Com o gol marcado contra o Villarreal, Luiz Fabiano assumiu a artilharia isolada da Liga com 8 gols. O Santiago Bernabéu e seus 70 mil espectadores não esperavam tanto sufoco para vencer o pequeno Mallorca. Sofrimento que valeu a pena, graças ao talento decisivo de Robinho. O toque de calcanhar para a passagem de Marcelo e o posicionamento correto para a cabeçada certeira foi apenas o início de um dia inspirado do ex-santista. E quando o gol de empate de Varela esfriou a torcida merengue aos 13 minutos do primeiro tempo, Robinho voltou a colocar o Real na frente 3 minutos depois. O golaço, outro de Varela, aos 36, irritou o técnico Bernd Schuster e o jogo foi para o intervalo com 2-2 indigesto no placar. Ficou pior ainda quando Guiza fez o terceiro do Mallorca aos 12 da segunda etapa. Em 5 minutos, Robinho voltou a ser decisivo. O último toque foi de Raul, mas o gol foi todo o mérito do brasileiro. O empate empurrou o time madrilenho, que chegou à vitória de virada com o holandês Ruud van Nistelrooy. E teve gente que sentou no gramado para ver Robinho jogar. Valeu o ingresso. A situação é muito grave na Itália. Mais confrontos entre polícia e torcida, outra morte e jogos suspensos. A Federação Italiana já cancelou as rodadas das séries B e C do final de semana e o governo federal quer a paralisação total do futebol, por tempo indeterminado.
O Observatório Nacional de Manifestações Esportivas, entidade que conta com políticos e dirigentes de federações e clubes, vai discutir na próxima quinta-feira as medidas que serão adotadas na Série A do Calcio. A Federação de Futebol da Bota deverá pedir permissão à UEFA para que os jogadores da seleção italiana usem luto na partida contra a Escócia em Glasgow, em virtude da morte do torcedor da Lazio, Gabriele Sandri, atingido acidentalmente por uma bala de um policial. A notícia correu à Itália e provocou reações violentas das facções tifosi mais temidas do país. Novas medidas de segurança foram adotadas na Itália. As torcidas consideradas violentas estão proibidas de ver as partidas fora de casa. Todos os estádios com capacidade superior a 7.500 pessoas terão de passar por novas reformas até março de 2008. Em Roma, as autoridades pediram que aqueles que participaram dos atos de violência e vandalismo fossem considerados judicialmente terroristas. Os ultras de Roma e Lássio destruíram e queimaram carros, motos, quebraram vidros e partes internas da sede do Comitê Olímpico Italiano, além de terem praticado pequenos furtos. A bola rolou tranquila em Florença, onde a Fiorentina perdeu a chance de assumir a ponta da tabela sob o olhar do cineasta americano Spike Lee. A visitante Udinese fez a coisa certa e abriu o placar com Quagliarella aos 23 minutos de jogo. 5 minutos depois, Pazzini empatou para os toscanos. Mas aos 18 da etapa complementar, Di Natale fez mais um para o time de Udine, quarto gol do atacante no campeonato. Placar final, Fiorentina 1, Udinese 2. Num jogo tenso, nervoso, com 6 cartões amarelos e 3 vermelhos, Parma e Juventus empataram no Ennio Tardini. Gasbarrone de pênalti e Pisano fizeram para o time da casa. A reação bianconera veio apenas aos 30 do segundo tempo. Legrutali descontou e Vincenzo Iaquinta decretou a igualdade. Parma 2, Juventus também 2. A classificação segue com a Inter em primeiro e nesse grupo de 5 aí, apenas a líder. E a Roma tem um jogo a menos. Não se sabe quando os jogos vão voltar a ocorrer na Itália, já que a comoção por mais um episódio trágico é grande. Todos os níveis de governo estão discutindo quais as medidas que serão tomadas. Trezeguet continua sendo o artilheiro da bota, com 10 gols. Texas contra Massachusetts, Houston versus New England. A Major League Soccer chega à grande final de 2007. O Dynamo, campeão do Oeste, encara o Revolution, campeão do Leste. No Gillette Stadium, o torcedor do New England viu o time marcar um bonito gol, superar o Chicago Fire por 1-0 e ainda levar o título da Conferência Leste. Aos 37 minutos, Taylor Twellman ajeitou e abriu o placar com esta bicicleta. Sem grandes oportunidades, Calen Carr ainda tentou igualar o placar para o Chicago já nos acréscimos, mas o goleiro Reis garantiu o resultado para o New England. O outro finalista da Major League saiu do jogo entre Houston Dynamo e Kansas City pela Conferência Oeste. Aos 33 do primeiro tempo, Richard Mulrooney colocou a bola na área em cobrança de escanteio. Nate Jacobs subiu e abriu o placar. Na segunda etapa foi a vez de Dwayne de Rosário marcar. O chute acertou o canto direito do gol. Final, Houston Dynamo 2, Kansas City 0. A finalíssima da Major League Soccer acontece neste domingo e terá transmissão ao vivo da ESPN a partir das 3 da tarde. Ótima chance para conferir como anda o futebol na terra do tio Sam. Futebol no Mundo faz uma rápida parada. Na volta tem rodada na Inglaterra, na Alemanha e mais. A festa do campeão africano, que será adversário de Milan e Boca Juniors no Mundial Interclubes. Até já! Na volta do futebol no mundo, vamos tocar a bola nos gramados onde quem manda são os garotos de Arsène Wenger. O Arsenal não larga o osso da liderança da Premier League, mas o Manchester United pressiona e também dá show. Quem conta a história é João Castelo Branco. Alex Ferguson começou essa semana seu 22º ano no comando do Manchester United. E depois de mais uma vitória, disse que essa equipe é a mais forte que ele já montou.
Sem Wayne Rooney, os gols do Manchester vieram do português Cristiano Ronaldo. 2 gols em 2 minutos acabaram com o Blackburn. Ronaldo já tem 10 gols nessa temporada. O Manchester abriu temporariamente 3 pontos na frente do Arsenal, mas nessa segunda-feira os Gunners foram para Reading com 2 jogos a menos e não tiveram problemas para voltar ao topo da tabela. O Tottenham, inspirado pelo novo técnico Juan de Ramos, saiu da zona de rebaixamento, marcando 4 contra o Wigan. Rafael Benítez, completando 200 jogos com o Liverpool, pela primeira vez na temporada, repetiu uma escalação. Foi apenas a 5ª vez que o espanhol repetiu um time desde que chegou em Anfield. E funcionou contra o Fulham, com a ajuda dos substitutos, que juntos valiam 80 milhões de dólares. A Premiership agora dá mais uma parada para os jogos de seleções. A situação do English Team é delicada. Tão delicada que a esperança de classificação para a Euro contava com a ajuda de Yussi Benayoun. Isso mesmo, o meio-campo do Liverpool é capitão do Israel. No sábado que vem, se a Rússia derrotar os israelenses, a Inglaterra está praticamente fora da Euro de 2008. Então, os colegas ingleses do Liverpool, Crouch e Gerrard, já tinham pedido publicamente a ajuda para Benayoun. E o israelense parecia determinado a tentar virar o herói inesperado da Inglaterra. Mas a sorte realmente não está do lado dos ingleses. Nesse último jogo contra o Fulham, Benayoun se machucou e não joga contra a Rússia. Embora empatados na ponta, o Arsenal tem mais gols que o Manchester United e um jogo a menos. City e Chelsea mantiveram as posições, mas o Liverpool agora já é o 5º. Benjamin Mwaruwari, do Portsmouth, segue artilheiro da liga com 8 gols. Caiu o último invicto no campeonato alemão. O Bayern de Munique, claro, o atual campeão Stuttgart, mostrou uma força que ainda não havia mostrado nesta temporada. Assistindo a partida, deu para lembrar bem porque o Stuttgart foi campeão na temporada passada. E nem parecia que o time do outro lado era o Bayern de Munique. O domínio já se traduziu em gol aos 11 minutos, quando Magnin recebeu sem marcação na esquerda e cruzou para Mário Gomes nas barbas de Oliver Kahn escorar do jeito que deu. 1-0 Stuttgart. Aos 30, Bastuk arrematou de fora da área e Kahn não chegou a tempo. Aos 42, os campeões sempre mais ligados chegaram de novo. Cacau deu uma bicicleta para o meio da área. Bastuk fez dobradinha com Mário Gomes e o alemão marcou mais um. Tudo no primeiro tempo. E só faltando 4 minutos é que o Bayern conseguiu descontar com o Luca Toni. No duelo do Werder contra a surpresa Karlsruher, bastou a tarde inspiradíssima de Diego. Diego estava incontrolável. Comandou o Werder, fez 2 gols. Iniciou a jogada do terceiro de Hugo Almeida, aterrorizou a zaga do caçula da Bundesliga. O também brasileiro Naldo fechou a grande vitória por 4-0. O Schalke não foi mal, tentou, até saiu na frente do Hamburgo com um gol de Kristeit. Mas não conseguiu segurar o Hamburgo depois disso. Olic empatou e os liderados por Van der Vaart até mereciam virar o jogo. Tal a personalidade do time na casa do adversário. O 1-1 ficou de bom tamanho para os dois times. Agora a liderança do Bayern é de apenas 1 ponto para Werder e Hamburgo. O Karlsruher ficou nos 23 e o Leverkusen subiu para 21 pontos. Com o gol solitário marcado na derrota para o Stuttgart, Luca Toni assumiu a artilharia da Bundesliga com 9 tentos. O golaço da rodada da Bundesliga não poderia ser outro, senão o que abriu o caminho da goleada do Werder Bremen sobre o Karlsruher. Um gol que mostrou por que o meia já tem sido pretendido pelo Bayern de Munique e por outros grandes times europeus. Com a exibição do final de semana, Diego caminha novamente para ser o craque da Bundesliga pela 2ª temporada consecutiva.
Definitivamente o Lyon não é mais aquele das últimas 6 temporadas. No final de semana, o supercampeão perdeu em casa. E no duelo do terceiro contra o quarto, o Bordeaux venceu o Rennes. No estádio Jacques Chaban-Delmas, pênalti para o Bordeaux. Bellion cobrou e fez 1-0 contra o Rennes. No segundo tempo, teve mais. O brasileiro Fernando fez lançamento de 35 metros e o atacante Bellion marcou mais um. Bordeaux 2, Rennes 0. Fernando puxou o contra-ataque e deixou para Bellion. O atacante cruzou e Gabriel Aubertin ampliou e definiu. Bordeaux 3, Rennes 0. O Lyon recebeu o Olympique. Em 10 minutos, saíram 2 gols. Juninho Pernambucano marcou para o Lyon. Depois, pênalti para o Olympique. Niang cobrou e empatou, 1-1. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Mamadou Niang virou para o Olympique. Final, Lyon 1, Olympique 2 no estádio Guerlain. Na terra das 24 horas mais velozes do mundo, Túlio ia fazendo um gol de bicicleta, mas o árbitro marcou pênalti em jogada com o grego Tavlarides. Ele mesmo bateu e abriu o placar para o Le Mans contra o Saint-Étienne. De cabeça, Varro empatou para os visitantes. Pênalti meio mandrake, que rendeu até expulsão para Stéphane Cessignon, e o Le Mans fica com 1 a menos. David Gilhote vira o jogo para o Saint-Étienne. De falta, Romaric Koff empata de novo. Tudo isso no primeiro tempo. E aos 25 do segundo tempo, outro pênalti para o Le Mans. Agora sobre o marfinense Yaoun Gervinho, rendeu nova chance para Túlio, ex-artilheiro do Atlético Mineiro. Ele marcou de novo e deu a vitória para o seu time, 3-2. O Lyon continua na liderança com 31 pontos, 3 pontos e um jogo a mais que o Nancy. O Le Mans aparece em quinto com 23. Karim Benzema do Lyon segue na artilharia do francês com 11 gols. O vencedor da Copa dos Campeões da África já tem nome. É o Sahel, da Tunísia, que venceu o Al Ahly do Egito por 3-2. Tudo parecia ir bem para o Al Ahly, atual bicampeão da Copa dos Campeões da África. O jogo de ida na Tunísia havia terminado em 0-0 e os egípcios precisavam somente de uma vitória em casa para levar o título. A história começou a mudar quando a Fouene Garbi abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com este chute da entrada da área. Após os 15 minutos de descanso, o Al Ahly voltou melhor e empatou logo aos 3 minutos. Gilberto cobrou uma falta e Imad El Narra subiu para marcar de cabeça. Precisando virar o jogo, o autor do único gol egípcio na partida abusou da raça e foi expulso após essa falta feia em Armine Chermiti. Com o jogo empatado, a decisão foi para a prorrogação e foi o próprio Chermiti quem colocou os visitantes novamente na frente. Para fechar o placar, Moussa Narri chutou e marcou. Final, Al Ahly 1, Sahel, campeão da Copa dos Campeões da África, 3. O time da Tunísia é outro que estará no Mundial de Clubes no Japão em dezembro. Na terra das tulipas, empate nos 2 clássicos da rodada. Após abrir o placar com o Van Bronckhorst no primeiro tempo, o Feyenoord não resistiu à pressão do Ajax e tomou a virada na etapa final. Romedal acertou um lindo chute para empatar o duelo. E De Jong aproveitou a falha do zagueiro para virar o jogo. No final, o árbitro enxergou o pênalti de Maduro em Michael Mous. Theo Lúcius bateu, o goleiro pegou. E Jonathan Guzman, no rebote, decretou a igualdade no placar. As duas equipes lideram com 25 pontos. Logo atrás, com 24, vem o PSV, que apenas empatou com o AZ e perdeu a chance de assumir a ponta. O AZ abriu o placar com o brasileiro Ari Ferreira, após belo passe de Dembols. Mas, na segunda etapa, Farfan acertou um lindo chute na cobrança de falta e definiu. PSV 1, AZ 1.
Ajax e Feyenoord lideram o campeonato holandês com 25 pontos. O PSV persegue de perto. Heerenveen e Twente ficaram um pouco para trás. Huntelaar segue artilheiro da Liga Laranja com 11 gols. Apito final no futebol no mundo de hoje. Na sexta-feira estaremos de volta às 8 da noite para trazer os preparativos das principais seleções do mundo para a disputa das eliminatórias da Euro 2008 e da Copa do Mundo de 2010. E o Paulo Andrade vai revelar quem ganha a camisa do goleiro Kim, do Benfica, que está pendurada no varal durante esta semana. Um grande abraço a todos e a gente se vê. Tchau!